Título 9. Da prisão, das medidas cautelares e da liberdade provisória. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 282. As medidas cautelares previstas neste título deverão ser aplicadas observando-se a redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. E necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Segunda, adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Primeiro, as medidas cautelares poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Segundo, as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Terceiro, ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Quarto, no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, art. 312, parágrafo único. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Quinto, o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Sexto, a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, art. 319. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 283. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou, no curso da investigação ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Primeiro, as medidas cautelares previstas neste título não se aplicam à infração a que não for isolada, cumulativa ou alternativamente cominada pena privativa de liberdade. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Segundo, a prisão poderá ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, respeitadas as restrições relativas à inviolabilidade do domicílio. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso.
Art. 285. A autoridade que ordenar a prisão fará expedir o respectivo mandado. Parágrafo único. O mandado de prisão A. Será lavrado pelo escrivão e assinado pela autoridade. B. Designará a pessoa, que tiver de ser presa, por seu nome, alcunha ou sinais característicos. C. Mencionará a infração penal que motivar a prisão. D. Declarará o valor da fiança arbitrada, quando afiançável a infração. I. Será dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execução. Art. 286. O mandado será passado em duplicata, e o executor entregará ao preso, logo depois da prisão, um dos exemplares com declaração do dia, hora e lugar da diligência. Da entrega deverá o preso passar recibo no outro exemplar. Se recusar, não souber ou não puder escrever, o fato será mencionado em declaração, assinada por duas testemunhas. Art. 287. Se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará à prisão, e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado. Art. 288. Ninguém será recolhido à prisão, sem que seja exibido o mandado ao respectivo diretor ou carcereiro, a quem será entregue cópia assinada pelo executor ou apresentada a guia expedida pela autoridade competente, devendo ser passado recibo da entrega do preso, com declaração de dia e hora. Parágrafo único. O recibo poderá ser passado no próprio exemplar do mandado, se este for o documento exibido. Art. 289. Quando o acusado estiver no território nacional, fora da jurisdição do juiz processante, será deprecada a sua prisão, devendo constar da precatória o inteiro teor do mandado. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Primeiro, havendo urgência, o juiz poderá requisitar a prisão por qualquer meio de comunicação, do qual deverá constar o motivo da prisão, bem como o valor da fiança se arbitrada. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Segundo, a autoridade a quem se fizer a requisição tomará as precauções necessárias para averiguar a autenticidade da comunicação. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Terceiro, o juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 dias, contados da efetivação da medida. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 289-E. O juiz competente providenciará o imediato registro do mandado de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de Justiça para essa finalidade. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Primeiro, qualquer agente policial poderá efetuar a prisão determinada no mandado de prisão registrado no Conselho Nacional de Justiça, ainda que fora da competência territorial do juiz que o expediu. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Segundo, qualquer agente policial poderá efetuar a prisão decretada, ainda que sem registro no Conselho Nacional de Justiça, adotando as precauções necessárias para averiguar a autenticidade do mandado e comunicando ao juiz que a decretou, devendo este providenciar, em seguida, o registro do mandado na forma do caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011.
Terceiro, a prisão será imediatamente comunicada ao juiz do local de cumprimento da medida, o qual providenciará a certidão extraída do registro do Conselho Nacional de Justiça e informará ao juiz o que a decretou. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Quarto, o preso será informado de seus direitos, nos termos do inciso oxi e do artigo 5º da Constituição Federal e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, será comunicado à Defensoria Pública. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Quinto, havendo dúvidas das autoridades locais sobre a legitimidade da pessoa do executor ou sobre a identidade do preso, aplicar-se o disposto no 2º do art. 290 deste Código. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Sexto, o Conselho Nacional de Justiça regulamentará o registro do mandado de prisão a que se refere o caput deste artigo. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. Primeiro, entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando a, tendo-o avistado, for perseguindo-o sem interrupção, embora depois o tenha perdido de vista. B. Sabendo, por indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço. Segundo, quando as autoridades locais tiverem fundadas razões para duvidar da legitimidade da pessoa do executor ou da legalidade do mandado que apresentar, poderão pôr em custódia o réu, até que fique esclarecida a dúvida. Art. 291. A prisão em virtude de mandado entender-se-á feita desde que o executor, fazendo-se conhecer do réu, e reapresente o mandado e o intime a acompanhá-lo. Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. Art. 293. Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso, sendo noite, o executor, depois da intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. Parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade, para que se proceda contra ele como for de direito. Art. 294. No caso de prisão em flagrante, observar-se-á o disposto no artigo anterior, no que for aplicável. Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou à prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. E, os ministros de Estado.
Segunda, os governadores ou interventores de estados ou territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de polícia, redação dada pela Lei nº 3.181, de 11 de junho de 1957. Terceira, os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados. Quarta, os cidadãos inscritos no livro de mérito. V. Os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, redação dada pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001. Sexta, os magistrados. Sétima, os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República. Oitava, os ministros de confissão religiosa. Nona, os ministros do Tribunal de Contas. X, os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função. 11. Os delegados de polícia e os guardas civis dos estados e territórios, ativos e inativos. Redação dada pela Lei nº 5.126, de 20 de setembro de 1966. Primeiro, a prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. Incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001. Segundo, não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. Incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001. Terceiro, a cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. Incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001. Quarto, o preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. Incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001. Quinto, os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum. Incluído pela Lei nº 10.258, de 11 de julho de 2001. Art. 296. Os inferiores e praças de pré, onde for possível, serão recolhidos à prisão, em estabelecimentos militares, de acordo com os respectivos regulamentos. Art. 297. Para o cumprimento de mandado expedido pela autoridade judiciária, a autoridade policial poderá expedir tantos outros quantos necessários às diligências, devendo neles ser fielmente reproduzido o teor do mandado original. Art. 298. Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 299. A captura poderá ser requisitada, à vista de mandado judicial, por qualquer meio de comunicação, tomadas pela autoridade, a quem se fizer a requisição, as precauções necessárias para averiguar a autenticidade desta. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 300. As pessoas presas provisoriamente ficarão separadas das que já estiverem definitivamente condenadas, nos termos da Lei de Execução Penal.
Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Capítulo 2º. Da prisão em flagrante. Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Art. 302. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal. Segunda, acaba de cometê-la. Terceira, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Quarta, é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando, a autoridade, afinal, o auto. Redação dada pela Lei nº 11.113, de 2005. Primeiro, resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente, se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja. Segundo, a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Terceiro, quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas, que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Redação dada pela Lei nº 11.113, de 2005. Quarto, da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Art. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. Art. 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Primeiro, em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública.
Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Segundo, no mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 307. Quando o fato for praticado em presença da autoridade, ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto. Art. 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à do lugar mais próximo. Art. 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade, depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. E, relaxar a prisão ilegal, ou, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Segunda, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Terceira, conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos e a terceira do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Capítulo 3º. Da prisão preventiva. Redação dada pela Lei nº 5.349, de 3 de novembro de 1967. Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, art. 282, 4º.
incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. E, nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Segunda, se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Terceira, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Quarta, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011. Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvidas sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 314. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato nas condições previstas nos incisos I, 2º e 3º do caput do art. 23 do Decreto-Lei no 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Redação dada pela Lei nº 5.349, de 3 de novembro de 1967. Capítulo 4. Da prisão domiciliar. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. E, maior de 80 anos, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Segunda, extremamente debilitado por motivo de doença grave, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011.
Terceira, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Quarta, gestante, redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016. V. Mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Sexta, homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos de idade incompletos, incluído pela Lei nº 13.257, de 2016. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Capítulo V. Das outras medidas cautelares. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. E comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Segunda, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Terceira, proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante, redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011. Quarta, proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. V. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Sexta, suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Sétima, internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável, art. 26 do Código Penal, e houver risco de reiteração, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Oitava, fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Nona, monitoração eletrônica, incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Primeiro, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011. Segundo, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011.
Terceiro, revogado pela Lei nº 12.403, de 2011. Quarto, a fiança será aplicada de acordo com as disposições do capítulo 6º deste título, podendo ser cumulada com outras medidas cautelares. Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011. Art. 320. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou acusado para entregar o passaporte, no prazo de 24 horas. Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011.